reunido com o amparo e assistência dos benfeitores espirituais para darmos início ao programa Espiritismo na Nova Era, edição 21 de junho de 2020. Agradecendo, como sempre, a todos pela honrosa sintonia, pela paciência e pela permissão que todos os domingos vocês, nossos amigos e irmãos, nos dão para entrarmos na sua casa física e mental, levando conhecimento doutrinário. É com muita alegria, todos os domingos, que assumimos esse compromisso, todos nós, e comparecemos para divulgarmos a doutrina espírita. Pois, como nos diz os espíritos benfeitores, a maior caridade que se pode fazer à doutrina espírita é exatamente a sua divulgação. Como sempre, vamos iniciar com uma prece, a prece na voz do nosso irmão Chico Xavier. Vamos ouvir a prece, logo em seguida estaremos de volta. Deus de eterna bondade, em prece de louvor, entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho nos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprover, despojar-me dos bens com que me exaltas. Ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste, mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e de compreender. Diga aí, mestre Isaac. E aí, doutor? Bom, crítica e julgamento. Ladrões, sequestradores, homicidas, falsários, corruptos, estupradores, incendiários, pistoleiros, difamadores, terroristas, malfeitores de toda espécie. Não há dúvida quanto ao julgamento desses infratores em débito com a lei. A assertiva de Jesus de que não deveis julgar para não serem julgados diz respeito àquelas imperfeições que ainda frequentam a bagagem evolutiva de todos, mas que fazes questão de desculpar em ti mesmo e apontar com severidade na conduta dos outros. Claro que esses defeitos merecem igualmente análise e correção. De tua parte, esforça-te por superá-los, buscando o roteiro do Evangelho. Contudo, se tiveres de opinar sobre o comportamento alheio, usa o discernimento e a indulgência, recordando que a crítica e o julgamento têm muita semelhança com a pedra que tanto pode ser atirada para ferir, como também serve de alicerce para a construção nobre. Uma mensagem do livro Vivendo o Evangelho, pelo Espírito André Luiz, e vamos dar as boas-vindas aos nossos amigos. Júlio, boa tarde. Boa tarde, Paulo, Isaac, Ney. É um prazer estar aqui. Boa tarde, amigos ouvintes. É uma grata satisfação a gente poder conversar mais um pouquinho, mais um domingo aqui no programa Espiritismo Nova Era, falarmos um pouco sobre a doutrina espírita, para tentarmos levar aos lares esclarecimentos de acordo com o ensinamento dos espíritos. Isaac, boa tarde, seja bem-vindo. Bom
Boa tarde a todos presentes aqui, a todos os nossos irmãos que estão aí nos ouvindo. Que Jesus possa abrir a nossa mente, que a gente possa compartilhar conosco esses ensinamentos do nosso amigo Júnior. Muito bem, fazer aqui logo duas observações. Júnior está agora nas quartas, né? Júnior e sextas, fazendo suas lives, aí levando né, os conhecimentos da doutrina espírita, sempre às 19h30, né? Eu vou passar a fazer a partir das 8 horas, a partir das 20 horas, a partir da próxima semana. Certo. Pedidos. Passar o endereço? É o Prof. Júnior Historiador no Instagram. A gente está sempre publicando lá, conversando. Às terças, quintas e sábados temos a nossa Casa Semil, né? Que está fazendo, então a gente colocou nas quartas e sextas para não coincidir os horários. E nem nos sábados, porque também tem os sábados e outras casas espíritas, e quanto mais houver divulgação da doutrina espírita por um maior número de pessoas, melhor. Exatamente. E Isaac, você viu na terça, quinta e sábado, é isso? Terça, quinta e sábado. Terça e sábado, 7 horas, e quinta-feira às 5 horas com o nosso amigo Paulo César. Você. Pronto. E próximo sábado nós estaremos com o Júnior. Pronto, já está tudo. Né? Estaremos lá, se Deus quiser, conversando. Exatamente. Já tem tema? Ainda vai. Não, ainda vamos discutir aí. Ainda... Ouvir as sugestões. Júnior, tem uma canção em que o autor, ele, num dos trechos, ele diz que o mundo precisa um pouco mais de calma, né? Não sei se você já ouviu essa música. E se no mundo hoje, em que cada vez mais a criatura humana anseia pela paz, né, pela felicidade, o que se percebe no cenário nos parece aparentemente, porque ainda enxergamos tudo com os nossos olhos físicos, a matéria, nos parece que está tudo ao contrário, né? Quanto mais o homem anseia por essa felicidade, por essa paz, nos parece, e repetimos aparentemente, que está tudo vindo ao contrário, né? Trazendo dores, sofrimento, conflitos entre nós humanos. Então, hoje a gente pediu a Júnior que ele nos falasse um pouco, levasse o seu conhecimento dentro dessa área, sempre dentro da visão espírita, do que o Espiritismo nos orienta, a convivermos com esses conflitos atuais, com as dificuldades e as dores que hoje acometem toda a sociedade, não só do nosso país, mas do mundo todo. Mas certamente há uma preocupação maior em relação ao nosso país, porque vivemos horas incertas, né, de conflitos, em que percebemos que há por parte de muitos de nós uma certa tendência à violência, ainda que não física, mas, né, a violência que a gente tem observado, sobretudo nas redes sociais, nas postagens, nos comentários, denegrindo a imagem, né, das pessoas, desfazendo das pessoas. Enfim, como poderíamos passar para os nossos amigos que agora nos escutam, dentro dessa visão que o Espiritismo nos mostra, através da codificação kardeciana, mas sobretudo sobre a ótica do Evangelho, né, do Cristo, esse código moral, como nós podemos levar a esses nossos amigos alguma coisa, né, que possa explicar tamanho conflitos. A gente tem duas abordagens, né? Ao longo da história da humanidade há sempre os otimistas e os pessimistas, né? No século XIX, a filosofia adquiriu um tom que se chamou de filosofia pessimista, onde se via a sociedade sob um mau olhar, desde o século XVII, com um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes. Ele via que a sociedade era uma triste coisa, né? Que o homem era lobo do homem, né? É uma expressão de Thomas Hobbes. Ele escreve um livro chamado Leviatã, é uma leitura obrigatória em cursos de universidade que estejam ligados às ciências humanas. Então nós somos uma triste coisa, né? A sociedade é uma triste coisa que cada vez mais o homem tenta destruir o homem, tenta roubar aquilo que é do outro homem,
E essa visão ela ainda permeia nossa sociedade. Né? Esse livro é escrito, se não me engano, em 1649, 1651. E ainda hoje nós temos essa visão pessimista de que as coisas estão piorando e parece que só vai piorar. No final do século XVIII, século seguinte, um outro pensador chamado Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que nós nascemos bons, mas é a sociedade que nos corrompe. Ele já tinha uma visão mais otimista de que algumas coisas podiam ser boas, né? Que se a sociedade fosse boa, o homem seria bom. Né? Então, se a sociedade que corrompe o homem, é preciso que essa sociedade seja boa, que as pessoas se modifiquem. Né? Ele escreve um livro chamado Emílio, que trata justamente da educação, né? Como educar uma pessoa dentro de um modelo do século XVIII, que seria um modelo iluminista de uma sociedade mais racional e menos ligada ao instinto, à matéria, né? Aos prazeres mundanos, ao poder, ao dinheiro, que é aquilo que valia naquele momento. Né? Rousseau ele vai ser o grande filósofo que vai dar base para o que a gente chama de Revolução Francesa. E aí Allan Kardec nasce justamente no período final dessa revolução, que seria a Revolução Francesa. E o século XIX ele vive essa ideia de duas vertentes. De um lado se vê um pessimismo filosófico de que as coisas são ruins e podem piorar, e vê nas imperfeições humanas e sociais essa causa dessas coisas cada vez mais piorarem. É também no século XIX que surge um movimento chamado moderno espiritualismo, que seria o aspecto, digamos, mais otimista da sociedade, em que cada vez mais as pessoas se desligam das religiões, mas buscam espiritualidade e não espiritualismos. Então, até aquele momento, as religiões elas eram ligadas, a espiritualidade era ligada às religiões. Então, a partir do século XIX, o espiritismo surge nesse contexto de ser uma espiritualidade desligada das religiões. Não era catolicismo, não era protestantismo, não era isso, não era aquilo. Então é uma visão mais otimista em que os espíritos vêm nos dizer que estamos passando por transições no planeta, mas que esse sofrimento que nós estamos vivendo hoje ele é uma coisa que existe no passado e em outros momentos. A gente não pode ter uma visão apocalíptica de achar que é o fim do mundo, porque as coisas pioram. Né? Já esteve pior durante a Segunda Guerra Mundial, onde morreram quase 50 milhões de seres humanos, né? Quase 6 milhões de judeus, na decorrência de ter, né, uma crença e também de ser um tipo de, considerado na época como um tipo de raça, mas uma etnia, que o nazismo utilizou para se justificar a violência. Já esteve pior em 1918, 1920, com a grande epidemia, né, a pandemia da gripe espanhola. Já esteve pior em outros séculos anteriores, com outras epidemias, com violências, com guerras. Então, assim, desde que o homem se organiza em sociedade e em civilização, as epidemias, as grandes fomes, as guerras, o sofrimento, ele assola a humanidade. Então, a gente não pode ter essa visão apocalíptica que vai acabar agora. Né? Eu escuto algumas pessoas, a vovó dizendo assim, é o fim do mundo, Jesus está voltando, porque tudo está acontecendo como se fosse novidade, né? Como se não acontecesse antes, como se não fosse desse jeito. Porém, nós, assim, a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. E a gente, no momento no Brasil, a gente está focando muito nesse aspecto da dor e estamos sofrendo com isso. Estamos vendo que há poucas possibilidades, né? Seja no nosso meio político, no nosso meio social. As coisas não estão caminhando bem como a gente gostaria. E ao longo da humanidade, ela passa por ciclos onde há uma certa bonança, onde as guerras são menores, são mais localizadas e envolvem menos pessoas e menos sofrimento para o globo. E vivemos em épocas em que o ciclo chega em outro momento, em que essas guerras são mais generalizadas, atingem mais gente em mais áreas do globo, que é o que a gente está vivendo no momento, né? Quer dizer, desde que surge a globalização, desde a Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, 1914, 1939, que o que a gente vivencia é em termo global. Quer dizer, a Guerra da Coreia separou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, mas foi falada no mundo inteiro. A Guerra do Vietnã foi falada no mundo inteiro. A Guerra Fria se fala no mundo inteiro. Ou seja, desde essa globalização, tudo que acontece em escala regional parece que atinge em escala global. E as pessoas acabam... Antes, um problema que era só de uma cidade, digamos, Juazeiro do Norte, agora acontece em outros lugares, as pessoas estão vendo isso pelos meios de comunicação.
Nossa, tem aqui, tem outros lugares também. Então dá uma impressão bem pessimista da coisa, sabe? Que está tudo ficando ruim, parece que tem uma onda que está invadindo o planeta e tal. Só que há 500 anos atrás isso acontecia e a gente não via. A peste negra, ela surge na Mongólia, vizinho ali à China, e devido à rota da seda, as cruzadas, ela chega na Europa e no século XIV ela se desenvolve e torna-se uma grande epidemia na Europa, matando 1/3 da população europeia. Então, ela não era vista dessa maneira. Os europeus pensavam que o mundo inteiro estava em peste negra, mas estava naquele momento ali na Europa. A América não tinha essa doença naquele momento ali. E aí, hoje, com a globalização, com os meios de comunicação, com os meios de transporte, a impressão é que uma coisa que acontece aqui está acontecendo no mundo todo e a gente passa a ter uma visão muito mais pessimista de que essas coisas estão ruins e que só tendem a piorar. Os espíritos não dizem isso, eles dizem que estamos passando por revoluções no planeta e que estamos sempre em processo de construção e reconstrução, que a lei de destruição que Allan Kardec identifica no Livro dos Espíritos, ela faz parte do movimento de renovação da humanidade, de renovação da natureza. As coisas se destroem. Allan Kardec, depois ele vai preferir uma outra expressão, que seria essa do Lavoisier, que as coisas estão sempre se refazendo, se aproveitando, que na natureza nada se destrói, apenas se transforma. Então não é exatamente uma lei de destruição para acabar, mas uma lei de destruição para renovar, para transformar. E é nesse caminho que a gente imagina, uma visão otimista de que a sociedade vai melhorando a partir dos seus sofrimentos. Muito bem, vamos convidar os nossos irmãos a participarem. Telefone 3512-3288, 3512-3288, ou pelo WhatsApp 8106-4810, 8106-4810. Podem enviar sua pergunta, tirar qualquer dúvida, né, sobre essas questões. Júnior, de alguma forma, a gente foi educado, e isso desde os primórdios, e sobretudo de alguns séculos para cá, nessa divisão, né, sempre entre duas posições, né, branco, preto, bom, mal, né, o bem e o mal, e a gente se desenvolveu nesse sentido. Eu queria que você tentasse aqui me explicar exatamente essas posições que tomamos, nos tornam às vezes muito radicais, né? Porque a partir do momento que eu defendo o meu ponto de vista, eu vou gerar um conflito para o outro, porque eu vou tentar impor ao outro o meu ponto de vista e vice-versa, né? Porque nos educamos nesse sentido. Ou você é bom ou você é mau, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então, isso gera esses conflitos que hoje nós estamos observando com uma intensidade que realmente causa, e eu acho que você é sabedor disso, que acompanha o movimento das redes sociais, tem assustado, porque a rede social é como se fosse uma terra de ninguém. E é um termômetro da sociedade, né? Da sociedade. É onde você agora percebe essa expressão maior de uma camada da sociedade que até então não tinha ou não se manifestava com tanta violência, né? E agora, então, a gente vê na rede social uma terra assim sem lei, que precisa, isso aí, há quem vá contestar, discutir, mas precisa de regulamentação, de alguma forma, né, de frear os impulsos que a gente tem observado. E isso tem gerado conflito. E conflito, Júnior, que é sério. E nós não estamos falando aqui só no aspecto da questão política, de você tomar partido por A, ou B, ou C. Não. Aí você encontra nas redes sociais como construir uma bomba. Você encontra nas redes sociais pessoas de formação acadêmica orientando as pessoas como praticar suicídio. Isso é assustador. Isso é assustador. Isso gera conflitos emocionais na criatura que, se não tomarem medidas de precauções,
Daqui a pouco vai virar uma pandemia. O Sigmund Freud, ele escreve um livro em 1930 chamado Mal-Estar na Cultura. Né? Durante muito tempo, esse livro foi traduzido na nossa cultura como Mal-Estar na Civilização, e hoje é mais fortemente traduzido como Mal-Estar na Cultura. Esse livro, ele mostra, Sigmund Freud, ele mostra como, desde que a civilização existe, né, que ela se organizou, que a repressão, ela é o grande ponto da civilização. Na verdade, ele diz que a civilização começa com a repressão. E, em certo sentido, há um aspecto positivo e há um aspecto negativo. O aspecto positivo é que, para vivermos em grupos maiores, precisamos de regras, de normas que estabeleçam o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Isso desde o Egito Antigo, da Mesopotâmia, desde os povos mais antigos, entre os chineses e tantos lugares. Desde que o homem se organiza em grupos grandes, ele precisa que haja certo número de regras. Né? A lei do olho por olho, dente por dente, que é chamado o Código de Hammurabi, que provavelmente vai ser escrito entre 1800 e 1900 anos antes de Cristo. Esse código identificava que as pessoas precisavam de uma paridade, uma regra, que dizia que a gente podia fazer isso, não aquilo. Então, se uma pessoa matasse uma pessoa, né, uma criança, se podia tirar a criança dele também, de alguma maneira. Essa regra ainda nem está vivendo no nosso mundo. Né? Quer dizer, a gente disse que se é atrasado, né, a vingança, o olho por olho, dente por dente, mas a gente diria que isso seria do passado, mas a gente nem chegou a esse nível ainda. Né? Uma pessoa mata o outro por coisas banais. Não é um olho por olho ainda, um dente por dente. Ainda não estamos nem nesse nível ainda. Pode parecer uma regra ultrapassada, atrasada, uma regra bárbara, mas ainda estamos nesse nível. Na nossa Constituição psíquica, nós dizemos que aprendemos desde a pré-história, desde crianças, que nós somos A ou B, que aquilo é seguro e aquilo não é seguro. Então ele olha para uma fera e ele tem que julgar se aquela fera é amiga ou é inimiga, se vai matá-lo ou se vai estar com ele convivendo em paz. Então nós aprendemos, nossa mentalidade, nosso psiquismo se desenvolve sempre nessa situação de dualidade. De um lado nós temos aqueles que estão conosco e quem não está conosco está do lado oposto, portanto está contra nós. Isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Sem ele a gente não sobreviveria, só que a gente está falando de 10 mil, 20 mil anos atrás, quando os homens viviam ainda em cavernas, viviam ainda na natureza, né, sem moradia fixa, eram nômades. E desde que nós começamos a nos organizar em civilização, a gente criou regras, criou casas, criou trabalho, criou profissões, criou produção, criou instituições sociais. Hoje nós estamos num mundo que é um mundo virtual, onde as pessoas não têm essas regras bem definidas, onde se diz o que se quer, onde se faz o que se quer, onde se mostra as coisas o que se quer, né? a qualquer momento. Então não há uma normatização ainda. As normas dentro desse mundo virtual ainda são muito frouxas, né? Não se sabe, porque ele é muito amplo, e embora esteja à vista de todos, ele também é possível se esconder muito facilmente dentro desse mundo, né, virtual. Quer dizer, praticar um crime, ficar ali meio incógnito durante algum tempo, até que alguém denuncie, até que alguém vá atrás. E cada vez mais, devido ao conhecimento da tecnologia, pessoas conseguem burlar ou tentam burlar essa visibilidade e tornar-se anônimo, né? A gente está aí os processos de fake news, as discussões sobre isso. Então, ainda precisamos normatizar isso para que a gente tenha uma vida melhor. As redes sociais, de certa maneira, são termômetros que mostram como está a população. Há 100 anos atrás, para que alguém fosse famoso, tinha que escrever um livro, tinha que fazer alguma coisa importante, né? Alguma coisa que se destacasse na maioria. Hoje em dia, qualquer tolo, qualquer pessoa que faça qualquer bobagem, como uma música, né, irrisória, uma coisa sem muito sentido, facilmente ela vira notícia, ela vira meme, ela vira discussão, as pessoas começam a discutir se pode dizer isso aqui, não pode. Ou seja, o ridículo, o tolo, o banal tornou-se motivo de chacota, mas também tornou-se motivo de notícia. A gente pode dizer que a fofoca é um elemento muito forte na nossa cultura, mas que as redes sociais basicamente é isso, né? A gente vê uma bobagem ali, a gente vai lá, acha engraçado, e a gente multiplica isso, coloca nas redes sociais, e isso vai gerando, daqui a pouco, um momento que seria de diversão ou de uma coisa séria, vira tudo quanto é bobagem, banalidade, sabe? Idiotices, coisas que não fazem o menor sentido.
Obviamente algumas coisas são sérias, algumas coisas a gente faz para se divertir, o objetivo é esse, mas acabam levando algum tipo de lesão, algum tipo de prejuízo para alguém em algum momento. Então, ou seja, precisamos normatizar, como dizia Freud, a repressão, ela vai começar junto com a civilização. Significa que se nós vivemos em grupo, nós temos que ter limites. Sem limites, nós voltamos à estaca ainda dos homens pré-históricos. Mas esses homens resolviam tudo na base da pancada. Quando havia uma disputa, não havia um juiz que determinava quem estava certo ou errado. Determinava quem estava certo, quem tinha mais força, quem tinha mais violência, e atingia o outro com mais violência e força, e dominava o outro. Essa realidade, ela ainda está presente no nosso mundo. Mesmo depois de 2000 anos, de grandes profetas, de grandes sábios como Jesus, como Buda, como Maomé e tantos outros, como Lao Tse, Confúcio, terem dito, né, que a gente podia amar, podia conviver em paz, ainda assim nós não aprendemos. Nós ainda vivemos mais pelo nosso instinto do que pela nossa racionalidade, mais com as emoções descontroladas do que com o desenvolvimento de sentimentos que levem as pessoas a conviver, a viver melhor. Então precisamos melhorar muito ainda. Não resta dúvida que já melhoramos muito, já avançamos muito, né? Até mesmo de forma caótica, mas avançamos na questão moral também, já, né, existem regras que determinam o que se pode e o que não se pode, mas o que se observa ainda, Júnior, em relação a esses conflitos, porque, e a gente vai continuar nessa linha da rede social, mexe com uma estrutura grandiosa em que você percebe as pessoas que estão no outro lado da linha, né, e recebe determinada mensagem, que dá vazão àquilo. Porque a gente vem observando assim, há uma identificação de pensamento daquelas pessoas, porque se você espalha uma notícia, uma imagem ruim dentro de uma rede, se eu não tenho uma identificação com aquilo, o correto é eu apagar e não compartilhar, não colocar isso adiante. Então o que se percebe é que há uma identificação, ainda que você veja a pessoa, é uma pessoa tão boa, não, tão, mas não sei se no impulso, eu não sei qual o sentimento que leva aquela pessoa a compartilhar e levar esse mal adiante. Viramos fofoqueiros virtuais. Virtuais, né? Não é? Mas quando a gente diz culturalmente essa questão da fofoca, era um local, era uma coisa limitada. Era aquelas senhoras, eram os homens também que tem isso, que estavam na calçada e falando, mas ficava circunscrito àquela rua, aquele bairro. Agora é o mundo, né? Então eu levo uma notícia que eu não me preocupo em saber se aquilo é ou não verdadeiro, né? E eu vou compartilhando, vou espalhando, ou seja, vou disseminando o mal, né, dentro dessa rede social e criando esses conflitos. E tem aumentado, gente, porque as pessoas que estão do outro lado, que não buscam um outro canal, uma outra fonte de informação, essas pessoas ficam temerosas. Por isso a gente encontra hoje pessoas que antigamente eram os mais velhos, mas hoje você encontra gente jovem dizendo que é o fim do mundo, né? Que é o que o mundo está para se acabar, porque não sabe, nós não estamos sabendo lidar com esse número maciço de informações. Algumas pessoas desenvolvem um tipo de esquizofrenia que está relacionada à religião. Sim. Uma pessoa que tem um transtorno esquizofrênico, né, ele tratado, né, medicado, com acompanhamento psicológico e tudo, ele tem uma tendência a ter uma vida razoavelmente boa e produtiva. Mas eu já tive atendimento com uma pessoa que ela, devido à religião que ela frequentava, ela desenvolveu ainda mais os sintomas da esquizofrenia. E a recomendação era que ela se afastasse por um tempo daquela religião, porque devido ao comportamento que as pessoas tinham dentro daquela religião, de que a gente chama de catarse, de gritar, se deitar no chão, sabe, de chamar Deus, o demônio, etc., aquilo ali estimulava muito os comportamentos que levavam ao sofrimento.
daquela pessoa com esquizofrenia, que tanto é que ela se afastou daquela religião, pelo menos momentaneamente, para encontrar equilíbrio, ela melhorou bastante. As redes sociais deram voz a qualquer absurdo e a qualquer estúpido. Qualquer pessoa faz um vídeo e coloca na rede social e as pessoas acham graça. Então, se a gente pensasse, como a gente dizia, o Beethoven ser famoso há 200 anos atrás, ele precisava fazer música de qualidade. Hoje em dia você pega uma pessoa que bate com a lata e ficou engraçado ou ficou diferente, coloca na rede social e isso roda o mundo inteiro. Então houve uma banalização, né, de coisas, né, que deveriam ser importantes e tornaram-se muito tolas. A morte é uma delas. A gente vê isso presente. Antes a gente ouvia falar de que morreu e a gente tinha uma imaginação de como aconteceu o acidente. Hoje em dia tudo é filmado e essas coisas vão para as redes sociais, vai para a televisão, vai para o cinema e as pessoas veem aquilo ali. E isso causa um novo tipo de relação com a visão da violência, com relação, né, com esse espaço da violência. A Simone de Beauvoir escreveu muitos livros, ela era uma líder do movimento feminista, nos anos 40, 1949, se não falha a memória. Ela escreveu um livro chamado Segundo Sexo, né, e uma das frases dela se referia a dizer assim, que nós precisamos levar as pessoas ao nível da cultura e não fazer com que a cultura fosse ao nível do povo. Ou seja, nós precisamos melhorar a partir da cultura e retirar aquilo que não é interessante, né? Alguns antropólogos dizem que a cada 10 anos se perde 10% da cultura e se ganha 10% de nova cultura. Isso em média. Isso se dizia há 40 anos atrás, com o livro que eu estou me referindo, o Roque Laré de Barros, que é o que é a cultura. O Roque Laré de Barros é o escritor. Se dizia isso, mas hoje com as redes sociais, com a internet, com a comunicação, tudo é muito rápido. A gente fica imaginando que se as pessoas estivessem em casa lendo livros, né, estariam muito mais abastecidas de conhecimento do que sentadas nas redes sociais lendo, né, no celular, assistindo televisão. Porque hoje quando a gente liga a televisão, ou está falando, né, da política governamental, de quanto está lá difícil, ou está falando de Covid, né, de pessoas morrendo, né? Então, não tem muito o que ver. Parece que o mundo parou, só acontece isso no mundo hoje. E isso cria uma coisa muito desagradável, uma ansiedade nas pessoas, um mal-estar. Conheço gente que desinstalou aplicativos de rede social porque não quer ver mais, não aguenta mais falar disso ali. Então, pega um livro, vai ler. Existem livros que falam de uma maneira sistemática do que está acontecendo no mundo e que não causam tanta ansiedade, né? Antigamente o livro ajudava a gente a desenvolver a imaginação. Essa área daqui da frente do cérebro da gente, que é a área do córtex frontal, e hoje em dia a gente está vendo tudo, então a gente não está precisando usar tanta imaginação como se usava 100 anos atrás, né? Então isso sendo dessa maneira ao longo de milhões de anos, se isso acontecesse, a nossa estrutura mesmo craniana modificaria, porque áreas que não são utilizadas, elas vão entrando em declínio no nosso corpo. Por exemplo, os músculos, né? Se a gente faz exercício físico, se a gente caminha, corre, faz musculação, nossos músculos se desenvolvem. Se a gente fica sentado numa cadeira a vida inteira, a tendência dos músculos, né, que não são utilizados, eles atrofiarem. Então, nossas áreas cerebrais que não estão sendo utilizadas como a área da imaginação, ela vai se atrofiando com o tempo, porque a gente está vendo tudo e as redes sociais mostram os vídeos. Diferente de uma leitura, que você lê para uma criança e a criança vai imaginando o Chapeuzinho Vermelho, o Pequeno Príncipe, sabe? Ela vai desenvolvendo a imaginação, isso é muito fértil, desenvolve o que a gente chama de capacidade de abstração, e hoje cada vez menos. Então as crianças hoje vão ter mais dificuldade de aprender, e é muito difícil. Eu participei recentemente de uma entrevista através dos aplicativos de virtuais, conversando com estudantes de universidade, e eles aí falando justamente sobre isso, quanto os filhos não estão aprendendo em casa, enquanto a educação virtual não está funcionando, porque a criança não está habituada a isso. Quando ele está na escola, ele vê as pessoas, e a partir daí ele cria imagens, mesmo que ele esteja voando na sala de aula, que a gente diz popularmente, ele não esteja prestando atenção, mas há uma concretitude ali. E no momento que você assiste às aulas remotas, é tudo virtual, esse toque, que em grego é afeto, ele deixa de existir, as pessoas perdem essa afetividade. Então, é fundamental para a aprendizagem a afetividade. Sem afetividade, a aprendizagem é muito pouca. Então, se eu gosto do professor, se eu gosto de dirigir, se eu gosto de jogar bola,
é porque eu tenho algum tipo de contato, algum tipo de afetividade. É muito melhor uma criança aprender a jogar futebol porque ela gosta do que uma que vai contra a vontade, porque a escolinha de futebol, papai me obrigou a ir e eu não gosto disso, eu gosto de outra coisa. E aí a criança vai contra a vontade, ela não desenvolve bem porque ela não gosta. Isso é afetividade. Nós vivemos essa crise no mundo hoje. Então, uma das maneiras que a gente tem de evitar isso é evitar também as redes sociais, né? Buscar outros caminhos, leituras. No próprio livro que é o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, ele vem falar, Kardec tem aborda esses temas, que nós já estamos estudando, foi Paulo, na quarta-feira, estamos, já passamos aqui, mas ele vem falar que aquelas pessoas que às vezes têm alguns transtornos, e por conta da religião, como você falou, ele acaba que interferindo ali na vida pessoal e as pessoas acabam dizendo que ficou louco por conta daquilo. Daria a mesma forma nisso, né? Porque às vezes a gente, se for citar como um professor, se a gente está numa aula e o professor diz uma verdade e a gente tem aquilo como verdade absoluta e não vai atrás de outras coisas, a gente acaba tirando aquilo ali, excluindo tudo e qualquer ocasião que tenha fora parte. Não vai aceitar mais nada de aberto. É como se eu tivesse uma religião tal e só em falar do Espiritismo eu não quisesse nem ouvir o programa porque isso aí já era errado. Se eu ganhar um livro de presente, para mim isso ali já vai ser errado, ou se qualquer coisa que der errado na minha vida, foi por conta daquele livro, como tem em muitos casos. Então as pessoas às vezes não estão com a mente aberta para tentar compreender a situação ou a ocasião que estão vivendo, mas acabam julgando por um simples fato e uma simples olhada, como diz Allan Kardec. Uma simples olhada na luneta, na lupa ou no telescópio e vai entender tudo de astronomia. E não vai desse jeito, né? A gente tem que ter um período, um tempo e uma dedicação para que possamos compreender a situação. Um pensador do passado dizia que tudo que é sólido desmancha no ar, né? Então hoje em dia vivemos isso. As coisas sólidas a gente não tem mais amarração para elas, as coisas são muito frouxas. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas nas redes sociais, sem falar comigo, às vezes faz uma postagem que se refere a algum aspecto da cultura, a pessoa vem e dá uma aula pra gente de história, sabe? Eu fico impressionado. Aí a gente pergunta à pessoa, você tem formação acadêmica em alguma coisa? Ela disse, não, eu fiz faculdade de uma coisa, sabe, digamos, de contabilidade. Ela disse, mas você está falando de coisas as quais você não conhece. Qualquer pessoa pode ler na internet ou ler um livro ou assistir um vídeo. Porém, você tem uma formação dentro daquela área, se você, digamos, um professor de história, a pessoa veio com ideias absurdas, porque ela leu num pensador, ou viu um vídeo que diz que o que está escrito no livro é o oposto, que está tudo errado, que não é daquele jeito, que as pessoas devem seguir outro caminho. Mas olha, a minha formação ao longo de tanto de 4 anos dentro de uma faculdade, com pós-graduação e com a experiência de professor, diz que aquilo que está no livro ali não é a totalidade das coisas. E que às vezes há pequenas informações que não fazem parte, né? Às vezes são manipulações. Mas o grosso, aquilo ali está correto. Você tem que, a partir daquilo ali, criar. E não você assistir um pequeno vídeo de 5 minutos falando que existe os Illuminati no mundo, que estão dominando o planeta e que um símbolo A, um símbolo B que ele faz com a mão, já demonstra aquilo. Então eu já tive alunos me dando DVDs para assistir os Illuminati. Diz, meu Deus, eu não tenho tempo muito. Me dê um livro para ler sobre os Illuminati, um livro de alguém que escreveu sobre isso, uma atitude séria, mas você me trazer um DVD, eu passar 1 hora, 2 horas assistindo bobagens, né, sobre esse tema, me dê um livro sobre os Illuminati, aí eu gostaria de ler, porque eu acho que talvez tenha uma fundamentação. Mas um vídeo que as pessoas saem colando imagens não faz sentido. Né? Ou então chega com outras teorias. A ideia de que Maria Madalena casou com Jesus, ela não é nova, ela já é muito antiga. E aí o fato de tornar-se um livro do Dan Brown, que é o Código da Vinci, depois tornar-se filme, ficou famoso depois do filme. O livro as pessoas leem pouco. Na minha escola mesmo tem um livro na biblioteca do Dan Brown, que é o Código da Vinci, e as pessoas já assistiram o filme e ficam no filme. Né? E aí, se o filme não for fiel ao livro, for uma diferença, as pessoas passam a achar que é daquele jeito. De onde é que vem isso? Né? Gente, vamos agradecer aos nossos irmãos. Uma pergunta, né? Tem um comercial na Globo que dizia, ler também é um exercício. Você se lembra? Sai de meia hora. Hoje ninguém quer ler mais nada. Tem 3 perguntas. Uma, ela disse que já mandou um abraço, que é sua amiga, que você conhece a história dela todinha, e faz caminhadas com você. Então, do Pirajá, socorro. Eu vi uma vez uma frase que diz que cultura foi criada... Não.
A cultura existe porque a sua vida não basta. É verdade. Triste o país que acabar como o nosso está acabando com a cultura. Agora a discussão é se o Ministério da Educação vai juntar-se com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Né? Deixa a gente agradecer aqui ao nosso amigo Durval, lá do Mercantil Frei Damião, na rua Santa Luzia 1564, no bairro São Miguel. Ele está sempre com promoções, entrega em domicílio, aceitando todos os cartões de crédito. Agradecer também à nossa amiga lá do Centro Espírita Maria de Nazaré, que fica ali na rua Coronel Antônio Deodete Mundi, número 26, ali por trás do cursinho ESC. Mandar um abraço aqui para a Marluce do Carmo, do Centro Espírita Maria de Nazaré. Agradecer também a Dr. Marcelo Antunes, oftalmologia clínica e cirúrgica, no Centro Médico Sebastião Teixeira Lima, na Padre Cícero, 523 Centro, telefone 3512-5062. Júnior, tem perguntas, nós vamos tacar logo com as perguntas, o horário Já está firme, então. Mandar um abraço também aqui pro pessoal do Instagram, né? Pedro, deixa eu mandar aqui um abraço para Pedro Ivan. Né? Pedro Ivan que mandou uma foto até do rádio aqui, que está ligado, né? A Carminha, a mulher de Soares, que está aqui conosco, Pauliana, e o pessoal todo no Instagram. O nosso amigo Cícero, do Pio 12, está fazendo uma pergunta, Júnior. Ele está perguntando assim, se essa epidemia que nós estamos vivenciando para o plano espiritual significa um castigo. Bom, meu abraço ao meu amigo professor Pedro Ivan, a minha amiga Socorro, lá do Pirajá. Depois você vai dizer, mas eu me antecipo, uma grande amiga, todo mundo tem saudade dela. Bom, a ideia que a gente tem é equivocada de que Deus castiga, né? Um pai bom, ele educa seus filhos pelo exemplo e não pelo castigo. Um pai e uma mãe que tem um mínimo de educação moral, não é educação escolar, mas educação moral, ela vai ter um comportamento que o filho imita. E se às vezes o filho ele é indisciplinado, porque ele já tem isso de muitas vidas, de ser um espírito ainda agressivo, de ser um espírito ainda que leva sofrimento às pessoas, que ainda comete falhas morais, é porque ele tem a sua liberdade, seu livre-arbítrio como espírito, e vai adquirindo pelo exemplo dos mais velhos, dos seus companheiros, a ser uma pessoa boa. Então Deus, como o ser que é todo bondade em nossa imaginação, não poderia castigar as pessoas dessa maneira, né? Porque quando ele castiga, no caso dessa pandemia, não morrem somente os maus, morrem os bons. Morrem pessoas, né, que têm uma vida boa, que no sentido de ajudar o seu semelhante, pessoas produtivas, pessoas de bem, e não vão somente pessoas ruins, né? Então, você vê que os que estão ali na luta para salvar vidas são vítimas dos médicos. Quantas pessoas, né? Eu tenho muitos amigos enfermeiros. Meu amigo José Alvarez, da cidade de Palmares, está aqui nas redes sociais acompanhando, que é enfermeiro lá em Palmares, no Pernambuco, próximo à cidade de Recife, né? Ele é enfermeiro e está na batalha, tem outros amigos, e é realmente uma batalha, né? Porque você está em contato com pessoas que adoecem e que você pode também levar para a sua família essa doença. Eu tenho amigas, alunas e alunos que hoje são enfermeiros e estão passando por isso. Então, como Deus pode castigar os enfermeiros que estão tratando, os médicos que estão tratando, os profissionais de limpeza que trabalham nos hospitais, os motoristas de ambulância que estão se sacrificando por aquelas pessoas. Então não podemos entender de maneira nenhuma como um castigo divino. Isso ainda é resquício, é um restinho de nossas heranças antepassadas, de que nós queríamos agradar a Deus fazendo o bem, e aí precisávamos agradar a Deus, ou agradar a Deus matando um animal, ou fazendo certos procedimentos para agradar a Deus, e desagradar a Deus significava isso ou aquilo outro, então ele nos punia com coisas, né, com epidemias, com guerras, com invasões, no caso do grande dilúvio, né, onde Deus jogou água sobre toda a humanidade, salvando apenas uma família. Então essa visão ainda bastante pessimista e bastante castradora do ser humano, né? A visão que os Espíritos nos trazem é de um Deus misericordioso, que perdoa as nossas faltas e espera que nós evoluamos, que nós nos tornemos pessoas melhores pelo processo, né, de vida após vida, de reencarnação, e a gente ir aí crescendo, e pelos exemplos que temos de nossos semelhantes, sejam nossos pais, nossos irmãos, nossos professores, nossos amigos, nos tornemos essas pessoas que queremos ser, pessoas melhores, pessoas boas,
Então não podemos acreditar que Deus castiga, Deus educa. E a educação ela vem pela dor no dia a dia, infelizmente. Mas também vem pelo amor, quem busca por esse caminho. Quem escolhe o amor ou a dor somos nós. Se a gente sabe que a droga nos leva à dor, então eu vou não pelo vício. Eu vou buscar um outro tipo, uma atividade física, né, uma leitura, que são hábitos bons, saudáveis, que nos levam à felicidade. A droga não nos leva à felicidade, ela nos leva a mais sofrimento. Ela é uma fuga de uma realidade, muitas vezes, que nós estamos vivendo e que não suportamos. Então, alguém que é dependente químico precisa de ajuda e não de punição. Alguém que comete crime precisa de ajuda. Ainda vivemos num mundo em que a punição é necessária para aquele que comete o crime. Mas evoluiremos e no momento certo a gente passará a educar as pessoas que cometem crime. E os crimes serão cada vez menores. As pessoas deixarão de fazer coisas muito fortes, muito gritantes, muito violentas, e passarão a fazer coisas menos violentas. E esses que não se emendarem serão levados para planetas, para mundos, né, que estejam numa situação em que eles consigam viver dentro das suas necessidades, porque ninguém é obrigado a ser bom. A gente pode conviver onde a gente quiser. Eu não sou obrigado a ir para uma igreja A ou para uma religião B. Eu vou se quiser. Quando eu for obrigado, então eu tendo a me sinto violentado e a violentar os outros. Então vamos evoluindo ainda, e esse processo é no sentido de que entendermos que Deus é misericordioso e que Ele não é um Deus de castigo. Muito bem, Zé. Temos outra pergunta do nosso amigo aqui, mandou mensagem no WhatsApp, né, Eusébio. Ele primeiro parabeniza a todos, manda um abraço e pergunta o que levamos a crer na reencarnação. Temos dois aspectos, né? O primeiro é que a necessidade que nós temos de não deixar de existir. Nós temos uma necessidade, desde que nós estamos ainda na pré-história dos seres humanos, obviamente 20 mil anos atrás, nós temos a necessidade de continuar existindo após a vida. Isso é uma necessidade filosófica. Desde que o homem ele olhou para si mesmo em um sonho e viu que ele tinha algo além da matéria, que ele viu que estava dormindo, ele sabia que estava sonhando, ele disse, não, existe alguma coisa mais do que meu corpo. E que esse coisa então ele via a si mesmo no sonho, ouvia sua mãe, ouvia seus colegas da tribo, seus amigos da tribo, então ele entendia que existia espírito. E que esse espírito está em algum lugar quando ele não está no corpo. Quando a pessoa está, por exemplo, dormindo, e quando a pessoa morre, esse espírito deve estar em algum lugar. A crença na reencarnação ela começa com os animais. Entre as tribos pré-históricas, acreditava-se que quando a pessoa morria, voltava como um animal, como um cavalo, daí, ou como um urso, ou como um animal da região, um antílope. Daí as sociedades totêmicas, que eram sociedades que tinham totem. O Sigmund Freud escreve um livro chamado Totem e Tabu, onde ele fala sobre essas sociedades totêmicas. Então surge a partir daí a ideia de que nós nascemos em outro corpo. E aí, no caso, eram os animais. Aqui na América do Sul, o jaguar, entre os incas e outros povos. Então, cada região tinha o seu animal. Entre os povos da Espanha, o touro. Daí, até hoje existem as touradas. Troia tinha o cavalo de Troia, quer dizer, tinha uma adoração pelo cavalo, porque as pessoas acreditavam que voltavam como animais. No processo de desenvolvimento da sociedade, as pessoas começaram a pensar assim, não, mas e as pessoas que são más? Vão voltar como nossos animais sagrados? Não, devem voltar como insetos. E aí cria-se o que chama-se de metempsicose, que Allan Kardec desenvolve no Livro dos Espíritos, que é justamente a crença de que nós voltamos como os animais. Com o desenvolvimento da humanidade, né, digamos o caso dos egípcios, eles começavam a acreditar numa vida após a morte e que a gente ia com tripa e tudo. Por isso que era preciso preservar os corpos, daí a mumificação. Na Índia, essa perspectiva já foi se modificando, acreditava-se que não precisava do corpo, daí cremava-se o corpo, ainda hoje se crema o corpo na Índia, mas que as pessoas na Índia ainda acreditam, boa parte dos habitantes, que as pessoas renascem como animais e depois renascem como seres humanos. Se comportarem mal, viram animais, reencarnam como animais, se comportarem bem, voltam a serem seres humanos. E se comportarem bem como seres humanos, nascem cada vez em famílias mais abastadas, mais felizes, mais bonitas, sabe? Então tem tudo isso aí. Então, filosoficamente, a gente tem uma necessidade de continuar existindo. E do ponto de vista, pode dizer assim, da ciência, a gente vê que há muitas pessoas que lembram de vidas passadas. Alguns estudos demonstram que a gente passa muitos anos no mundo espiritual antes de reencarnar. 30, 40 anos. A gente passa mais tempo no mundo espiritual do que no mundo material. Mas algumas pessoas, elas reencarnam mais cedo. Por algum motivo. Não existe uma regra dizendo que a gente
tem que passar 100 anos no mundo espiritual ou só 1 minuto. A gente vai depender da evolução de cada um. Então, há pessoas que reencarnam 1 ano, 2 anos, 6 meses após o seu desencarne, após a sua morte. E estes, às vezes, não sempre, conseguem lembrar de vidas passadas na primeira infância, né? Ou até por volta da pré-adolescência. Porém, a maioria, quando chega na adolescência, esquece das vidas passadas. Porque o processo de nascer, ele só termina por volta dos 7 anos. A criança, até os 7 anos mais ou menos, né, ela completa seu processo de reencarnação. Então não é uma coisa que nasceu, já está tudo prontinho, não. O cérebro mesmo, ele continua se formando até os 7 anos. A nossa cognição, que é a nossa capacidade de aprendizagem, ela só termina de estar pronta, o básico, aos 12 anos. Jean Piaget, o grande biólogo no início do século XX, vai estudar sobre isso, falar sobre esse processo de maturação da nossa cognição, que é a nossa aprendizagem. Então, há muitos estudos, né? O professor Ian Stevenson escreveu livros, o doutor Ian Stevenson escreveu livros sobre isso, Brian Weiss e assim por diante, mostrando que há possibilidade, através de exemplos reais de pessoas que lembraram de vidas passadas, portanto, a reencarnação. Muito bem. Tem quantas perguntas? Tem mais uma. Chegou outra aqui, né? É a sua amiga Socorro, gente. Ela perguntou assim, que o filho dela já desencarnou há 9 anos e ultimamente ela está sonhando muito com ele. Então, quando ela acorda, ela vê uma luzinha bem pequena, como se fosse um vagalume. E quando ela acende a luz some. Então, se ela apagar a luz de novo, a luz aparece em outro local da casa. E ela conversando com as pessoas costumam dizer a ela que é o filho dela que está indo visitar ela. Dona Socorro, meu abraço. Não se preocupe, a senhora não vai nos deixar tão cedo, vai nos brindar ainda com a sua simpatia, com o seu sorriso de sempre, sua pessoa tão otimista que é, né? Sim, os espíritos vêm nos visitar frequentemente. Ele frequentemente está em sua casa, mas não se é notado. E de vez em quando, por algum motivo, ele se faz ser notado, né? Então, nesse momento aqui, no programa aqui de rádio, também em sua residência, e as pessoas estão rodeadas por espíritos. Mas nem sempre eles demonstram para nós que estão presentes, né? E às vezes isso é permitido, que ele de alguma maneira demonstre sua presença. Excetuado, né, o fenômeno físico, que a gente acorda e a nossa visão às vezes fica turva e a gente às vezes vê coisas em decorrência da adaptação ocular, da adaptação da nossa mente à volta à vigília, ao estado de acordado. Se retirar isso, um estudo seria preciso fazer. É possível sim que o que você esteja vendo seja uma presença espiritual que a senhora pode identificar como sendo do seu filho, né? Então, nossos amigos no mundo espiritual, nossos familiares, eles não nos abandonam, estão sempre conosco. Isso necessariamente não quer dizer alguma coisa, não, né? Assim, no sentido que vai vir alguma coisa ruim ou alguma coisa boa, não. Eles estão sempre presentes, né? Eu posso agora receber uma ligação de algum amigo que eu não tenho contato há muitos anos, nem por isso significa que ele vai vir me visitar, né? Eu posso ter uma notícia de alguém que desencarnou, nem por isso significa que eu também vou desencarnar. Então, as pessoas entram em contato, os espíritos têm essa possibilidade, e é uma graça divina a gente poder entrar em contato com os espíritos. Então, reze pelo seu filho, para que ele esteja bem e que ele continue lhe visitando e trazendo essa coisa tão agradável que é a presença dele. Muito bem. Temos a última, né? Essa última pergunta, o nosso amigo pergunta, de acordo com a Universidade de Nottingham, nos Estados Unidos, no Reino Unido, que aponta que existem 36 civilizações extraterrestres em nossa galáxia. A doutrina concorda com isso? Bom, identificar números é muito complicado, né? Talvez 36 seria pouco para a doutrina espírita, né? Pois é. Pela existência. Esse estudo, né, da ufologia, existem muitos espíritas que se interessam pela ufologia, né, estudar os seres extraterrestres, os objetos voadores não identificados no nosso planeta, né? Eu me interessei muito na minha adolescência, por isso hoje não me interesso muito, mas dizer um número específico, existe 36, né, talvez seja com base na quantidade de planetas que seria possível estar habitado, mas 36 seria pouco, né, já que existe uma possibilidade muito maior de haver muito mais mundos habitados do que somente 36 em nossa galáxia. E nossa galáxia não é nem das mais antigas, então é possível que dentro do universo com mais de 14 bilhões de anos haja muito mais do que isso, né? Então, os estudos nesse sentido ainda no nosso século, no século XXI, ainda são muito incipientes comparados ao que a gente precisaria para realmente entender, né? Se você olhar na internet, você vai ver muitos vídeos de as pessoas falando sobre alienígenas, mostrando filmes, mostrando muita coisa,
Mas eu gostaria realmente que ele fizesse como acontece no filme O Dia que a Terra Parou, que ele viesse lá no Central Park de Nova York, nos Estados Unidos, pousasse a nave lá e dissesse assim: saudações humanos, viemos em paz. Enquanto eles não vierem e fizerem isso, a gente fica na base da teoria de que eles existem, mas que ainda não tivemos esse contato, né? Eu gosto, como historiador, de ver o passado. O passado, existem muitos indícios de que os extraterrestres estiveram aqui. Existe um vídeo muito interessante, que é um livro que eu li quando eu era adolescente, que é de um escritor chamado Eric von Däniken, que já esteve no Brasil, que eram os deuses astronautas. É uma pergunta, eram os deuses astronautas? É o nome de um livro que eu li, e ele vai mostrar fotografias do mundo inteiro de deuses que você jura que ele está de roupa espacial, que é a roupa espacial que nós temos hoje. Só que nós estamos olhando para o passado e julgando o passado como se fôssemos hoje, como se os extraterrestres de 10 mil anos atrás, de 5 mil anos atrás, usassem as mesmas roupas que os astronautas de hoje usam. Então é o que a gente chama de escotoma, que a mente, sabe, ela vê o que os olhos ali, sabe, os olhos veem o que a mente quer ver. Então eu acredito sim que existe vida em outros mundos, né? A doutrina espírita mostra isso, e que eles já nos visitaram no passado e podem estar nos visitando hoje. Mas porque eles não se apresentam a nós ainda, isso é pura especulação. Por que eles não vêm aqui e dizem para nós que nós somos assim? Olha, estamos aqui para ajudar vocês, vamos dar um empurrão. Acho que a gente ainda deve cuidar ainda muito mais do nosso interior antes de nos preocuparmos em ter contato. Tem tanta gente morrendo no nosso mundo de fome, né, de violência, tanta coisa, e a gente aí, realmente existe vida em outro planeta. É uma coisa boa, é um assunto interessante. Eu adoro filme de ficção científica, mas acho que a gente tinha que cuidar mais do próprio espírito primeiro, antes de termos esse direito de entrarmos em contato com seres extraterrestres que talvez sejam melhores do que nós, né? Ou como Spielberg mostrou em muitos filmes aí, às vezes nem sempre são tão bons assim não, né? Vem pra devorar a gente aí, eu prefiro ficar ainda com a ideia de que a gente vai evoluir aqui. Como diz o Evangelho, há muita morada na casa do Pai, né? Então, esse princípio evangélico já nos dá uma noção. E se a gente entender, né, também, o que é extraterrestre, né? É aquilo que não está dentro da nossa convivência terrena. De onde vem o pensamento dessas pessoas que Né? fazem esses filmes? Então, né? quando a gente entender melhor o espírito, então, quando se chega um espírito agora e se apresenta para nós, se a gente não conhece, a gente pode tomar esse espírito, a gente toma como fantasma, né? Pode ser um extraterrestre. A gente toma como uma visão de Maria, mãe de Jesus, Então, como santos, e assim por né? diante. Né? Então, esse é o espírito, né? São homens que já viveram na Terra e que estão habitando outros planetas. Então, vamos supor que se aparecesse um espírito da minha mãe e que ela não viesse nessa encarnação, com o aspecto dessa encarnação última que eu conheci, né? E que eu veja ela né? Na aparência de uma existência anterior, vai ser um extraterrestre para mim, porque eu vou identificar minha mãe, o espírito de minha mãe dessa existência. Então são espíritos que estão em outros planetas, em outras galáxias. E daqui a pouco nós vamos para lá. E se quando ele nos vem, pode nos ver e também identificar como extra de mar, porque a figura não vai ter, não vão identificar, né? A gente só identifica aquilo que os olhos, né, tá vendo, que está acostumado. Então, existem esses nossos irmãos que nos visitem mais vezes, né? Possamos ter a coragem e a condição de vê-los com mais frequência, né? O próprio Chico tem, né, informações que Chico estudava e acreditava nesses amigos. Então, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que vivemos numa mesma casa, né, chamado esse universo do nosso Pai. Gente, nós chegamos ao final. Agradecer a todos, né? Júnior, mais uma vez, nossos agradecimentos, não somente por hoje, mas por sempre, né? Você todo terceiro domingo de cada mês vem nos dar esse brinde, né? Com seus conhecimentos, tanto para nós que estamos no processo de aprendizado, como para todos os nossos irmãos que nos escutam todos os domingos. E você vê, nós combinamos, né, já pela madrugada que vamos, e flui, né, as pessoas, porque a gente percebe, Júnior, que há uma carência nas pessoas por informação.
E quando a informação ela é confiável, né, as pessoas elas aderem, elas acreditam e levam adiante. Então, o propósito do programa é sempre esse. Então, quando você traz seus conhecimentos, leva dentro de uma linguagem simples que o povo entende,